Vamos nos colocar de pé e abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao versículo de número 21. Efésios capítulo 5. Nós vamos fazer esta leitura juntos. Ajude a pessoa ao seu lado, para que possam acompanhar esta leitura. Efésios capítulo 5, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos uma afirmação nessa noite. Uma afirmação que trouxemos mediante naquilo que Deus nos trouxe. E é uma afirmação muito profunda para todos nós. E a afirmação é esta: como viver para a honra, glória e louvor ao Senhor. Como viver para a honra, glória e louvor ao Senhor. Nós, no caminhar da vida, nós sempre procuramos algo. No corre-corre da vida, muitas vezes nos esquecemos de viver para a honra, glória
e louvor ao nosso Senhor. No corre-corre da vida, Ele nos toma muito tempo, vivemos pouco tempo para a honra, glória e louvor do Senhor. Mas como viver para a honra, glória e louvor? No texto em que lemos, nós vamos tirar 3 lições ou mandamentos para a nossa vida. Quando ele inicia o texto, e nesse texto em que lemos, ele nos mostra a primeira lição, ou o primeiro mandamento, para viver para a honra, glória e louvor ao nosso Deus. Quando nós lemos, acompanhe, do verso 1 ao verso 7, do verso 1 ao verso 7, ele vai nos mostrar o primeiro ensinamento. O verso 1 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e em si se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavra vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A primeira coisa que Deus nos mostra no seu mandamento, no seu ensinamento, é que devemos imitar a Deus. Devemos imitar a Deus. Aí você se pergunta: imitar a Deus? Quem é que pode imitar a Deus? Mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser imitadores de Deus. A primeira coisa que ele nos mostra é imitar a Deus. Mas de que forma poderemos imitar a Deus? No verso 2, ele nos mostra. No verso 2 ele diz: andando em amor. No verso 2 ele diz: e andai em amor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você anda em amor? Você anda em amor assim como Cristo nos amou e se entregou por nós? Sede, pois, imitador de Deus. Você achava que não poderia imitar Deus. Mas a primeira coisa para sermos imitadores de Deus é andar em amor. Você anda em amor? Você se entrega por alguém?
Porque amar quem nos ama é muito fácil. E isso não é ser imitador de Deus. Mas Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Porque a palavra de Deus diz: amai os vossos inimigos. O amor de Deus não é um amor deste mundo. É um amor divino que brota nos corações das pessoas para serem imitadores de Deus. Não um imitador fajuto. Não se enganando a si mesmo, achando que é um imitador do Senhor, mas não é. Sede, porém, meus imitadores, como filhos amados. E ele vem, como é que podemos ser imitadores de Deus? Primeiro, andando em amor. Uma outra coisa que ele nos mostra, vivendo uma vida de pureza. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem, semana após semana, dia após dia, e não busca viver uma vida de pureza. No verso 3 e verso 4, diz assim a palavra do Senhor: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, que isso é vergonhoso. Nem toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós. Porque o imitador de Deus, ele é uma pessoa que busca viver uma vida de pureza. Ele diz que nem sequer se nomeie entre vós. Verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O que é santo? O que é santo? Um pedaço de pau? Uma imagem que você vê? Não. Santos são pessoas. São pessoas separadas para a honra, glória e louvor a Deus. Cada vez que você se separa do mundo, mais você se aproxima de Deus. É uma coisa lógica. Quando você se separa de algo, você se aproxima de algo. Se eu me aproximo desse copo e começo a me distanciar dele, eu vou me aproximar desse microfone. Então, santo é viver uma vida para a honra, glória e louvor. Separado das coisas do mundo, vivendo para a honra, a glória e o louvor do Senhor. Nem sequer se nomeie, verso 3, entre vós, como convém a santos. Vivendo uma vida de pureza. O verso 4 diz, nem conversação torpe. Conversas que não honram e não glorificam a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo finais dos tempos. Jesus está às portas. Porque até as conversas entre aquelas pessoas que se dizem povo de Deus, há umas conversações
uma gíria, um palavreado que não honra, não glorifica e não louva ao Senhor. Que evangelho é esse? Que se pronuncia as palavras torpes, palavras que não têm diferença nenhuma para o mundo em que vivemos, que não há uma diferença entre o que se diz e do que se vive. Imitador de Deus, você, eu, nós somos imitadores do Senhor. Você pode estar se perguntando: você está falando uma coisa que não existe. Então rasgue a Bíblia, jogue fora, porque o que está escrito, escrito está. Sede, pois, imitadores de Deus, amando, vivendo o verdadeiro amor, vivendo em pureza de vida, como diz o verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Uma outra coisa que o texto nos mostra, que estamos no primeiro ponto: serdes imitadores de Deus, é temendo a ira de Deus. No verso 5 ao verso 7, diz assim: sabei, pois, isto. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, verso 6, com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Como é que você se diz imitador de Deus, se você é um filho desobediente? Porque no verso 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ó Senhor Deus, que tu fales ao coração dessa pessoa, que está vivendo uma vida toda desmantelada, que para você ser imitador de Deus, você tem que buscar corrigir a sua vida, porque nenhum avarento, nenhum impuro, nenhum incontinente herdará o reino de Deus. O texto aqui nos mostra que nós devemos temer a ira de Deus. No verso 7 diz: portanto, não sejais participantes com ele. Uma coisa que o crente ele tem que ser violento, ele tem que ser ignorante, ele tem que ser um humilhado, ele tem que matar. Mas talvez você esteja a matar, sim. Você tem que ser violento, você tem que agir com toda a ira,
Você tem que matar esse pecado que te condena ao inferno. O momento que um homem de Deus, que uma mulher de Deus tem que ser violento, esmurrando o seu corpo, é quando o pecado brota na nossa vida. É você agir de forma violenta e dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. E jogar fora com violência, esmurrando, matando aquilo que te condena, que é o pecado na sua vida. Se você não é um homem que perdoa, esmurre esse orgulho, mate-o, enterre. Se você é um homem que se sente ferido, não deixo, vou falar com aquela pessoa. Quem é você? Feriram o nosso mestre, feriram a Jesus, e ele perdoou. Eu não perdoo. Se bater numa face, eu me revolto. Aí você tem que matar todo o orgulho e ser um homem ou mulher humilde de coração, fazendo a vontade de Deus para viver para a honra, glória e louvor. Por que fazes isso? Será que a sua consciência não está lhe dizendo que a impureza não entra no reino dos céus, mas é pela graça de Deus que adentraremos aos portões eternos? Primeira coisa que o texto nos mostra é que devemos ser imitadores de Deus. E isso é inquestionável. E isso não é um recado, porque Deus não dá recado. Deus dá ordem. Ele vem e nos mostra que nós devemos ser imitadores de Deus, vivendo o verdadeiro amor, vivendo uma verdadeira pureza e temendo a ira de Deus. Você é um homem de Deus? Você é um imitador de Deus? Faça uma reflexão na sua vida. A segunda coisa que o texto nos mostra é que devemos andar na luz. Andar na luz. No verso 8, ele diz assim: pois outrora eres o quê? Trevas. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você anda como filho da luz? Ou a sua vida, quando alguém olha, vê trevas? Porque ser luz é guiar a si mesmo e guiar os outros. Porque nós vivemos num mundo de trevas. E no mundo de trevas, nós necessitamos urgentemente, prolongamente, a luz de Jesus em nossa vida. Glória por isso. Como é que um homem, uma mulher, consegue andar nas trevas?
Como é que você consegue andar nas trevas? Me explique isso aí. Como é que você consegue andar nas trevas, na escuridão, sem tropeçar? Por isso temos que andar na luz. E andar na luz, há algumas coisas que nós precisamos entender. Andar na luz é ter uma identidade. Na vida secular, nós temos uma identidade. Temos um CPF, temos uma identidade. Seu nome? Demóstenes Corrêa Cordeiro. Filho de Francisco de Assis Cordeiro e Zilda Corrêa Cordeiro. Nascido em 22 de 5 de 68. Não estou muito velho, mas estou caminhando para a eternidade. Não é isso? Então, na vida secular, nós temos uma identidade. E no plano espiritual, nós temos que ter uma identidade. Qual é a nossa identidade? O verso 8. Diz assim, o verso 8. Pois outrora eras trevas. Antes você tinha uma identidade que lhe mostrava quem era seu pai. Quem era seu pai? Quem era seu pai? Satanás. O diabo. Não, vamos dizer com... Quem era seu pai? O diabo. Estão com medo de dizer o nome do pai, que era antes? Ou que existe ainda? No plano espiritual, nós temos uma identidade. Éramos trevas, o meu pai era Satanás, né? Que eu beijava, amava, se deleitava com as coisas que ele dava. Ô pai, ó, que o que ele queria para a minha vida era matar, roubar e destruir. Que identidade você tem? É essa? Nessa loucura? Nessa identidade de trevas? Porque outrora o Senhor nos diz que nós andamos hoje na luz. Porque outrora éramos trevas. Tínhamos uma identidade de trevas. Quem é seu pai? Satanás. Me diga a identidade dele, me diga como ele é. Pai da mentira. Por isso eu sou mentiroso. Porque todo aquele que anda nas trevas é mentiroso. Porque o seu pai é o pai da mentira. É o diabo. Por isso que no verso 8 ele nos diz que nós temos uma nova identidade. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, isso não é recado, isso é ordem. Andai está no imperativo. Andai como filhos da luz. É a nossa nova identidade. Glória a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Eu tinha uma identidade que era uma nojeira. Era uma imundície. Eu andava nas trevas, em meio à escuridão, em meio aos raciocínios. Aí Deus vem e nos tira e nos faz uma nova criatura, nos adota como filhos de Deus
e nos dá uma nova identidade. Sejais luz nesse mundo. Ele nos dá uma identidade. E Ele nos faz produzir frutos da luz. No verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quem anda na luz produz frutos de justiça e de verdade. A sua identidade hoje é outra. Você tem uma identidade espiritual na sua vida. Se você era ignorante para a sua esposa, hoje não é mais. E vice-versa. Hoje você busca amar seus filhos, amar sua esposa e um lar, viver um lar cristão. Para a honra, glória e louvor ao Senhor. A sua identidade é outra. No verso 9, ele diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça, verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? É uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Quando alguém perguntar a você o que é verdade, aí você diz: verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Então a bondade, a justiça e a verdade tem de ser a sua identidade. Por isso que você deve ser imitador de Deus, porque a sua identidade mostra que você vive em justiça, em bondade e verdade. Ó Senhor Deus, quão bom seria se verdadeiramente andássemos sempre, sempre na verdade. Por isso que é graça de Deus. Andarmos na verdade, sem bajulação, sem nenhuma extorquir alguém, alguma mentira, alguma coisa que nos leva a viver uma vida que não é a verdade. Então, o fruto, temos que produzir frutos da luz, produzir fruto de justiça e verdade. O verso 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Você quer provar o que é agradável ao Senhor? Você quer provar? Viva a justiça, a bondade, a verdade. Viva de forma justa, de forma verdadeira, de forma a amar cada vez mais as pessoas, de viver uma vida de pureza. Se eu fiz algo errado ontem, prostro diante do Senhor. Senhor, eu errei diante de Ti. O meu passado me condena. O que eu fiz errado no meu passado, perdoa-me, Senhor. Que eu não venha fazer mais. Se agir de forma errada, se agir de forma a não ser imitador Teu, Senhor. Que Tu me uses daqui para frente. Fiz coisas que não agradou a Ti, Senhor. Fiz coisas que não foi de forma justa, não foi de forma bondosa, não foi de forma verdadeira. Machuquei, destruí alguém. Senhor, me perdoe. Porque nós temos que viver para a honra e glória e louvor
ti, Senhor. Não somos melhores do que ninguém. Quem somos nós para condenar alguém? Porque a palavra de Deus diz assim: melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Por isso que muitas vezes aquilo que erramos, que fizemos na nossa vida, coisas essas que não honrou, não glorificou e não trouxe louvor ao Senhor, nós temos que nos prostrar e dizer: Senhor, me perdoe. O que eu fiz não foi o correto. Que tu não me deixes, Senhor, cair novamente nessa imundície. Porque para imitar a ti, Senhor, eu tenho que amar, eu tenho que viver uma vida de pureza. Eu tenho que ser luz, para não só para mim, mas para com aqueles que estão ao meu redor. E quando o teu nome não é honrado, não é glorificado, não é louvado, Senhor, o teu nome é envergonhado. Por que você faz isso? Por que você não imita o Senhor? Deus fala ao teu coração. Sede, pois, imitadores de Deus, para que vivam uma vida de honra, de glória e de louvor, para fazer diferença no mundo perverso, maldito, amaldiçoado, para que seja luz, que dê frutos de luz. Quantas coisas nós temos que nos desarraigar, tirar de nós. É uma luta para vivermos uma vida de pureza. Ó Senhor, tem misericórdia. Por que fazes isso? Porque tu não és imitador de Deus? Quantas coisas tu tem feito? Quantas coisas imundas saem da tua boca? Quantas maldições você carrega no seu corpo? Quantas coisas há no teu lar que não honram, não glorificam e não louvam a Deus? Quantas coisas fazemos com o Senhor? Há um atributo no Senhor que para mim é o mais belo. Um atributo significa uma qualidade em Deus. E esse atributo, eu olho para o Senhor e digo: Senhor, esse atributo é demais. É o atributo da paciência de Deus para conosco. Deus é tão paciente que a misericórdia se renova a cada manhã. Graças a Deus. Se você tem algo errado na sua vida, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amanhã, se você tem uma angústia por parte de alguém, amanhã é o renovar da misericórdia do Senhor. Busque essa pessoa e busque o perdão, principalmente diante de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. E quando ela se renova a cada manhã, ela diz: sede, pois, meus imitadores, diz as misericórdias do Senhor a cada manhã. Temos que andar na luz, porque ela revela aquilo que é errado. No verso 11,
e ao verso 13 diz assim, do verso 11 ao verso 13, de Efésios 5, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não seja cúmplice. Cuidado. É igual aquelas pessoas que estão na esquina, nas drogas, e aí você chega lá, fica lá conversando com eles, não tem nada a ver, você não está se drogando, mas você está lá. De repente passa lá um carro da polícia e aborda aquelas pessoas, e você está junto daqueles que estavam se drogando. Você é cúmplice. Cuidado aonde você está pisando. Cuidado naquele lugar pelo qual você está andando. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas. Cuidado onde você está navegando na internet. Cuidado. Não sejais cúmplices. Porque na internet há pessoas que se tornam cúmplices das obras infrutíferas. E aí segue o texto. Verso 11: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. O só referia vergonha. Às vezes você está navegando na internet, você vê uma cena, você começa a rir daquela cena, daquela desgraça. Está entendendo? São duas estudantes pegando um cabelo da outra, assim, puxando, arrancando, e alguém filmando, e elas rolam no chão, brigando, e você... Cúmplice das obras infrutíferas. O só referir é vergonha. O só referir é vergonha. E você rindo? O que é que você quer? Isso aí é produzir frutos da luz? Não. Não é produzir frutos da luz. E ele continua. Verso 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você está dormindo. Cristo diz assim: desperte, porque eu te iluminarei. Você que não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está dormindo. E a palavra de Deus diz: desperte aquele que dormes, e Cristo te iluminará. Você quer continuar tendo a identidade do seu pai? Daquele das trevas, aquele conhecido como Satanás? Você quer continuar ainda dormindo nas trevas? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará a tua vida. Serás luz, viverás para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor. Desperta, porque se tu não despertares, tu tens uma eternidade a enfrentar. Por isso que o texto diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, verso 15: vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como loucos. Louco! Essa noite te pedirão a tua alma, e o que é que tu tens preparado para Deus?
Não ande como nécio. Não ande como louco. Portanto, vede prudentemente como andais, verso 15, não como nécios, e sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você compreende a vontade do Senhor? Ele chega para você e diz: sede, pois, meus imitadores. Andai em amor, em pureza, sejam filhos de Deus, luz em meio às trevas, porque você agora é uma nova criatura. Uma nova criatura, vivendo para a glória de Deus. A terceira coisa que ele nos mostra é que nós temos que enchermos do Espírito Santo. Qual é a primeira coisa? O primeiro ponto é o quê? Imitadores de Deus. Segunda coisa é andar na luz. Terceira coisa é enchei-vos do Espírito Santo. 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 No verso 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é uma ordem. Enchei-vos, imperativo, ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Andando em amor, buscando viver uma vida de pureza, vivendo o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você vive assim? O domínio próprio. Aquilo que te domina, que é o Espírito Santo de Deus. Em meio a tantas coisas que acontecem na nossa vida. Você recebe uma notícia de repente e há uma tragédia enorme na sua vida. E aí você clama: Senhor, dai-me um domínio próprio, para que eu não haja de uma maneira incorreta, para que eu seja luz para aqueles que necessitam. Em meio àquela tragédia, como é que você se comporta? Como é que você vive? Então ele diz: enchei-vos. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é uma pessoa usada por Deus. No seu lar, no trabalho, no seu caminhar, na igreja. É um homem cheio do Espírito Santo. E ele diz: enchei-vos. No verso 19 ele diz: falando entre vós com salmos. Interessante que lá no início ele diz: olha, não esteja no vosso meio palavras torpes, palavras que não honram, não glorificam e não louvam o Senhor. Mas aqui ele já nos mostra, no verso 19, falando entre vós com salmos, falando a palavra, salmos. Os salmos é a palavra de Deus. É o falar de uma forma cristã, de uma forma bíblica, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Enchei-vos do Espírito, falando com salmos,
falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Sua vida é um louvor a Deus? Porque quando se entoa louvores ao Senhor, chega até as suas narinas os nossos louvores. Será que chega com aroma suave às narinas de Deus e aos seus ouvidos, falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor? Às vezes a pessoa vem para a igreja cheia de mágoa, cheia de peso, cheia de imundície na sua garganta, cheia de tumores espirituais nas suas gargantas. E adentro a igreja, cheia de pecado, não buscam corrigir sua vida e louvam ao Senhor. Como é que vai chegar esse louvor ao Senhor? Será que é de uma forma verdadeira? Não. Porque o texto nos diz, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor. Corrija a sua vida. Busque viver uma vida que honre, que glorifique e que louve ao Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando louvor e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele vai entender o que ele está cantando. Porque muitas vezes nós cantamos, mas não entendemos o que estamos cantando. E quando você está cantando sem entender o que está cantando, você não está louvando ao Senhor. Porque todos os louvores têm que ser gratos ao Senhor. De coração ao Senhor. Tudo que você faz de coração, você entende ou não entende? Quando alguém está aniversariando, você não compra umas flores ou um presente e você sabe o que está fazendo? Você sabe. E por isso o texto nos mostra isso. Que nós temos que em tudo o louvor, em todo o louvor, tem que ser de coração ao Senhor. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Aí no verso 20 ele vai e nos diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças ao Senhor. Verso 21, ele conclui dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Será que nós nos sujeitamos uns aos outros? Sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame a Deus. E qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Isso é viver como imitador de Deus. Qual é o primeiro ponto? Sedes imitadores de Deus. Segundo, andar na luz. Terceiro, encha-se do Espírito Santo. Viva para a honra, glória e louvor ao Senhor. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Porque cada vez mais que você viver assim,
você vai ter a paz que excede todo o entendimento. E o Senhor será contigo, por onde quer que andares. Que Deus os abençoe.